E no início do Mamilos, o teu marido era sócio de vocês duas, não né? no início, mas quando a gente começou a profissionalizar, a gente ficou sócia dele. Ficamos 3 anos no B9? 4 anos como sócios. E aí a aí gente veio, rompeu. e aí tu tava contando que aí teve um dia que vocês tiveram que sentar os três e tu não usou copo de sal na metáfora, usou copo de outra coisa naquele Isso. momento. Para vocês conseguirem seguir em frente com o projeto da maneira como Só não todo foi um mundo... dia, foram vários dias, né, Cris? Foram Uma várias sequência de negociações, conversas, de shots ali, de sal Isso. e tal. Isso. E hoje vocês têm a Milos, que é a consultoria para empresas, marcas, pessoas. Agora vocês lançaram a mentoria individual de carreira também. Ela é meio que isso. Esse trabalho de vocês, da São consultoria... 10 anos tomando copo de sal, gente. Eu É vou isso, ensinar como deixar menos salgado. É sentar nas empresas e explicar por que a gente precisa estar aqui juntos e tomar esse copozinho de sal. É isso? Eu acho que o Mamilos vem desse tanto de experiência em mediar conversas difíceis. A gente enxerga que a gente perdeu na pandemia muito da musculatura social. Então, isso que a Cris falou, de que a gente vê que o diálogo está mais difícil, evidentemente não é só o diálogo na internet. Claro. Dentro das famílias está muito difícil, Claro. dentro das empresas está muito difícil. Coisas simples do diálogo, que vira pro lado, a pessoa está do seu lado, pergunta para ela, entende? Só pergunta. Né? Então, eu acho que a Milos vem para a gente fazer 2 coisas. Número 1, a gente consegue contar histórias bem, que é isso que a gente faz no Mamilos. Então a gente ajuda empresas a contar histórias, marcas a contar histórias, pessoas a contar histórias, a gente ajuda nisso. Mas o outro lado são esses diálogos mesmo, que é mediar conflitos, então enxergar onde é que estão os conflitos destrutivos, onde que a diferença, como a Cris falou, não está produzindo valor, as pessoas estão chegando com as diferenças só para o embate e isso destrói valor dentro da empresa, e onde que a gente pode entrar para que essas diferenças enriqueçam as pessoas, as relações e a empresa. A ideia, no final, quando a gente vai para a empresa, sempre é ser mais produtivo, gente, porque todo gestor que a gente encontra fala, cara, 95% do meu tempo é tentar fazer as pessoas conversarem. Nossa. O que me deixa exausto não é o meu trabalho, eu escuto todos os dias isso. Não é o meu trabalho que me cansa. O que me cansa são as pessoas. Mas vocês sabem que a gente foi palestrar num colégio e para adolescentes. E os adolescentes não... Você não vê aquela coisa da rebeldia adolescente. Falei isso ontem do pra Cris. perguntar, do questionar, do vou ser diferente. Tá todo mundo meio nambas, meio adormecido, sabe? Sabe aquele clássico estereótipo adolescente que a gente via em filme americano, década de 80 e 90? A sensação que eu tô tendo é essa, assim, que as pessoas estão com preguiça. Mas pra quê? Pra que eu vou perguntar? A Cris odeia que fale que ser humano dá muito trabalho, né? Não, é porque a sensação é que eles olham pra gente e pensam isso, entendeu? Ai, pra que eu vou perguntar? Mas isso é um tipo de rompimento. É que a gente tá esperando um rompimento que a gente já conhecia, que é um tipo de rebeldia que a gente já conhecia. Entendi, a rebeldia Ela tá agora é acontecendo de diferente. outro jeito. Faz quando ele sentido. olha pra você e fala, por que eu faria isso? Não vale a pena. Tudo que vocês construíram, eu não Sabe tô isso aí afim. que você tá falando, ai, tem que ir no trabalho presencial e ficar 6 horas? Não acho. Gente, foram mais de... E nós estamos fazendo exatamente como os nossos pais. A gente tá olhando pra isso, desacreditando completamente, morrendo de rir, sendo jocosos e falando, eles não são de nada, eles não aguentam nada. Ha, a gente que aguentava. Isso aí, ó, não vai dar caldo. Isso aqui, ó, isso não vai dar em nada. Gente, nós ouvimos isso. Só que o nosso jeito rebelde era dos filmes de anos 90. Eu tava escutando Legião Urbana esse final de semana. E aí era isso, esse questionamento. Será sua imaginação? Nada vai acontecer. Aí vem um titãs, polícia, pra quem precisa de polícia. Hoje o mundo é mais autocentrado. Né? As pessoas pensam mais em si. Então você vai escutar a Billie Eilish, ela não vai falar o governo, será...
Não, ela vai falar dela, da vida dela, do amor dela, do Sim. corpo dela, da roupa dela, da amiga dela. E é também o que as pessoas querem consumir, né? Porque tá todo mundo vivendo no seu próprio mundo. Porque tá difícil colidir toda hora com o mundo do outro. Tá acontecendo um rompimento, a gente não tá enxergando. A gente não Porque tá... a gente tá esperando um outro modelo. Igual eu falo, a Juliana sempre fala assim, não, mas a gente vai acabar numa guerra. Eu falei, não, é porque a gente tá esperando guerra nos moldes do que a gente conhecia como guerra. Isso também se transformou. A guerra está acontecendo. Né? Já tá aí, ó. O que a gente tá vendo é isso. A gente tá esperando a tensão da Guerra Fria. Não, mas o Não que a vai. gente tá vivendo agora? Aham. Aham. Só que tá de outro jeito. A água ferve de maneira diferente. A gente está esperando uma repetição de modelo. O jovem da geração da minha mãe já não era esse que mascava o chiclete e questionava. Isso foi uma geração. Não é um jeito de ser de todo adolescente. Ele tá sendo impactado mas por esse outras conflito coisas. de geração dentro de empresa, a gente também já foi chamado para mediar. Teve uma conversa que era para ser uma coisa e virou uma Lavação de roupa lavação de suja. roupa suja de geração, mas foi muito bonito poder mediar. Diretora com estagiária, porque estava pegando na filha dela. E aí pôde a estagiária trazer uma outra perspectiva, claro. Que interessante. É isso, o conflito sem mediação, ele tende a ser destrutivo, a menos que sejam pessoas muito adultas e tal, e mesmo, é isso, no processo, você estava falando de desfazer a sociedade, a gente teve uma mediação. Sim. Então, assim, eu acho que essa figura do Não mediador sabia. ajuda bastante, Claro. é Casa importante de ter um ferreiro, o espeto mediador. não pode ser de pau. Claro. Não, claro. Tem que ter mediação. Eu acho que essa figura da mediação ela é importante. Então é isso. A gente está vendo nas empresas, quando você traz a diversidade para dentro da empresa, né, você também gera perspectivas diferentes, jeitos diferentes de trabalhar, de estar no mundo, expertises diferentes. Ou você vai ter dar ferramentas para as pessoas, para elas conseguirem fazer desse encontro alguma coisa positiva, ou o que está acontecendo nas empresas é que o gerente que está no meio, cara, tá quebrado num nível, as pessoas não querem mais subir, elas estão exaustas, porque lidar com essa complexidade, com o nível de campo minado que a gente tá, não posso falar isso, não posso falar aquilo, mas eu tenho que cada vez entregar mais resultado, eu sinto que eu não tenho mais ferramenta porque eu não posso fazer. O que os gestores anteriores, as ferramentas que eles tinham, eu não posso mais usar, também ninguém me deu novas. Eu não sei o que fazer. O que a gente mais escuta é, Ju, eu tenho que entregar esse resultado, eu tenho essas pessoas, eu não faço ideia de como fazer. Agora tem uma coisa, as pessoas acham que isso, a gente trouxe a diversidade e agora está causando toda esse rebuliço. E aí eu estou falando de diversidade, mas mulheres, pessoas pretas, pessoas com deficiência, LGBT. Tudo. Pode mandar todo mundo embora e tenta contratar só os seus iguais. Não tem mais. Eu não acho que é pela diversidade. Não é dá. realmente. Não tem mais. É que a diversidade hoje, ela tá em todas as pessoas, mesmo aquele que se parece com você. Sim. Porque como a gente criou mundos individuais, Os clusters, né? tudo vai ser diversidade. Né? Como a gente já não tem mais subserviência, tudo vai ser diversidade. Você pensa diferente de mim. Sim. É que antes você não falava. Agora você Exato. fala. Você pode ter se formado na mesma escola que eu, ser da mesma cor que eu, do mesmo no gênero que eu, ter a mesma orientação sexual que eu. Mas a gente entra numa reunião, você vai discordar e vai falar. Então não adianta demitir, tá? Quem você contratou aí de diversidade. Não é esse o caminho para A resolver os diversidade conflitos. hoje é justamente porque o outro é diferente de você, embora ele, inclusive, possa ser muito parecido. E a Ju falou um negócio que eu concordo 100% e que eu acho que, com certeza, é parte desses conflitos, que é essa demanda, nessa dúvida de eu não sei o que eu posso dizer, eu não sei o que eu posso fazer. Essas coisas precisam ser ensinadas também com carinho, né? Com afeto. Sim, mas sabe que, Gabriel, acho que tem uma coisa que a gente não percebe no espaço público de discussão e que é muito positiva, assim. Nesse movimento todo de polarização, as empresas são um dos únicos, talvez o maior espaço de encontro de diversidade hoje. Porque você, no bairro, tende a ficar só entre os seus, tudo é mediado pela catraca, na universidade, tu vai na no escola. bar que tem a tua galera. Exato. Na família, você já exclui. Então, assim, a gente, em vários aspectos da vida, se blindou para não lidar com o diferente, para não ouvir com o diferente, nada.
E na empresa, número 1, você vai ter que trabalhar com essas pessoas. E número 2, sabe o unidimensional que eu falei? O que eu acho que a empresa tem de muito positivo para isso é, como a gente trabalha juntos, a gente se junta por um objetivo. Então, antes de tudo, você é o Gabriel que me ajudou a sair de um sufoco. Uhum. Depois que eu criei esse laço, esse vínculo com você, é que eu vou saber que você é evangélico, entendeu? E aí eu já gosto de você, eu já confio em você. E aí ser evangélico é mais um traço da sua personalidade. Ele é secundário. Não é que isso não é importante no sentido que eu não vou respeitar, mas é que eu abri espaço em mim para que isso possa caber. Então, o que a gente sente é que dentro das empresas a gente consegue mais abertura para a diferença até do que no podcast. Sim. Porque a gente fez um trabalho, assim, muito encantador numa empresa muito conservadora, muito interiorizada de produto agrícola. Uhum. Então, são pessoas que não estão familiarizadas com uma série de coisas. Mas elas têm a prática. Elas têm, assim, o clássico era, eu não sei como falar as palavras, mas eu queria saber como é que eu faço. Não precisa saber falar as palavras. Vamos aqui. Executa. O que a gente quer aqui? Como é que a gente faz isso? E assim, a gente descobriu nessas rodas de conversas, nesses workshops, que a empresa tinha muitas práticas excelentes acontecendo por iniciativas de indivíduos em vários lugares que ela não sistematizava para que ela pudesse, todo mundo se beneficiar disso, para que tivesse uma inteligência coletiva aprendendo dessas práticas, entende? O que é super comum. Tá todo mundo inventando a roda o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso é muito exaustivo, gente. Isso Agora, cansa. E eu gosto muito do comportamento do Amós, de explicar. Né? Explicar Agora, as coisas. Por que eu preciso fazer dessa forma? Por que eu preciso falar desse jeito? Os conceitos, as palavras... Tem duas pontas. A primeira é, a pessoa, eu não posso falar, eu tô com medo, porque eu vou apanhar. Mas se você apanhar, você não morre. Sim. Pode errar. Sim. Errar faz parte. Aí, a hora que você erra, o que você faz? Me desculpa. Eu pisei no seu pé. Me desculpa. Eu não sabia. Eu aprendi isso. Então, tem um desejo de não errar. Sim, mas tem uma diferença quando eu piso no seu pé e você vira e fala, poxa, Gabriel, você pisou no meu pé. Ou então, seu desgraçado, agressor. Eu vou te pedir desculpa mesmo assim. É sobre a minha atitude, não é sobre a sua. Claro. Agora, do ponto de vista de quem faz. Querer que você não fique muito bravo porque eu pisei no seu pé, eu não tenho esse controle. Sim. Se eu quero que você fale, Cris, tá tudo bem você pisar no meu pé. Fica à vontade, pisa Você pisou mais. 3 vezes essa semana, mas tudo certo. Sim. Então assim, de novo, quando eu frustro meu filho, eu não tenho que aguentar a cara feia dele. Sim. Quando eu erro com uma pessoa, eu tenho que suportar que às vezes ela vai ficar puta. É do jogo, isso é jogo jogado. Claro. Porque eu falo aquela muito pessoa tá escutando, você errou uma vez com ela, só que ela ouviu o erro de 150 pessoas. Justo. Mas logo na minha vez ela vai estourar? Putz, pois aconteceu. A vida é então assim, eu também exigi que o outro sempre tenha paciência comigo porque eu errei, é impossível. Mas o que eu acho... prefiro. Claro. Mas acho que a gente pode trabalhar, o que a gente fala muito é trabalhar numa empresa que tenha a cultura do aprendizado. Tá? Que daí é isso. O aprendizado, a cultura do aprendizado, ele abre espaço para medo. Ele abre espaço para erro. Ele abre espaço para todo mundo não saber. Porque assim, digamos, tá? Eu sou LGBT, tá? Por causa disso, eu não sou um alecrim dourado que vai acertar em tudo na vida. Claro. Eu vou ser racista com você, Claro. eu vou ser machista com você, entende? Então, todo mundo tá aprendendo alguma coisa. Tudo mudou muito rápido. Ninguém tá num pedestal de peraí que eu sou juiz e eu vou ficar julgando aqui os erros dos outros. Ninguém tá nesse lugar. Então, a gente fala muito assim, e isso não é para diversidade, tá? Eu tô falando de, por exemplo, inteligência artificial. Sim. Agora eu tenho que fingir, que a gente também tá lidando com isso, que eu sei, que eu entendo, que eu... Gente, vamos parar de ser hipócrita, acabou de chegar. Você não sabe, vamos aprender junto, vamos compartilhar. Por isso que eu falo de não inventa a roda sozinho, vamos compartilhar boas práticas. Mas o medo na competição, se eu não inventar a roda, eu vou estar perdendo no jogo, né? Criou-se essa ideia. É que a gente tá vivendo na cultura do medo. Medo de tudo. Tudo.
Tudo. Você tem medo de frustrar seu filho, você tem medo de falar a palavra errada, você tem medo da violência na rua. É o que Você causa tem medo da adolescentes também em inteligência sala de aula, artificial né? tirar Medo de a ser sua... ridículo. Medo de tudo. Aí, assim, viver com medo é muito difícil. É o medo de ofender e de ser ofendido também ao mesmo tempo, né? O que é Isso quase é que paralisante. contraditório. É. Se você vive com medo, Você tem medo de além falar, de você tem medo de ouvir. adoecedor, assim, a gente para. É, porque não é sobre... Porque um erro, a gente está falando de pisar no pé, você está falando que essa atitude é errada, não que você é uma pessoa errada. O tipo de erro que a gente está falando aqui são erros que estão sendo tratados pelas pessoas como você é uma pessoa péssima, ninguém quer correr esse risco. Então, acho que assim, tem o você tá velho e ultrapassado, tem o você não entende das coisas, você, né, porque você tem que passar a segurança. Eu acho que a gente está num novo paradigma, a gente fala bastante disso, assim. O paradigma da certeza, né, que o que é um bom profissional? Um bom profissional que sabe, ele tem a técnica e ele passa essa confiança. Eu tô falando do que eu sei. Isso hoje em dia é um buchiteiro. Porque não existe isso, é muito complexo, tem muita coisa mudando o tempo inteiro. Uhum. O que existe é uma organização aprendiz. Uhum. O que existe é todo mundo aqui tem compromisso de aprender. Eu trago alguma coisa Mas que não você nega a não sabe experiência. e você traz alguma coisa que eu não sei. Tá. Todo mundo traz pra mesa Sim. alguma coisa e sempre traz pra mesa. Continua trazendo. Você continua valendo pelo que você traz. A questão é que ninguém traz tudo. Ninguém tá completo em si, não existe mais isso.